Fião, beleza? Hoje, como diria Caetano, todo dia é dia de índio, hoje é todo dia é dia de vídeo. Tô meio inspirado, meu clã perneta aqui. Previsão aí de audiência desse vídeo, 35 visualizações, se cair na prova 65, 70. E nós vamos falar sobre o BRICS 11. Às vezes o pessoal olha aqui o olho de lado, que eu só vou mostrar pra você que a gente não usa nada aqui pra falar sobre nada, tá? Olha aqui, ó. Aqui é minha biblioteca aqui, cheia de remédio, cheia de livro, de água 4 aqui. E às vezes a gente olha pro lado porque ficar olhando pra câmera é uma coisa meio esquisita. Olhar pro espaço, esse espaço aqui de telinha. Mas vou falar do BRICS 11. Dia 24 de agosto, né, desse ano, ou seja, 4 dias, 5, tivemos a 15ª cúpula do BRICS em Joanesburgo, África do Sul, ali presidida pelo presidente Cyril Ramaphosa. Participaram aí os membros dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O único líder de estado que não esteve foi o Putin, né? Mandou lá o seu, acho que foi Sergei Lavrov, não me lembro quem foi no lugar do Putin, também não interessa, procura e acha. O que nos interessa é o seguinte: dentre várias situações dessa 15ª cúpula de Durban, foram convidados 6 países para o BRICS. E depois um dia eu vou fazer um videozinho sobre bolhas, né? Porque quando você lê uma revista, ela aplaude, outra revista critica. A ideologia, então. O G7 de certo não é ideologia, né? Inclusive eu aconselho vocês, ele nunca assistiu meu canal, foi meu ex-aluno, e eu admiro muito. O canal dele é Oi Pedro Daher. Oi Pedro Daher. Canal muito de excelente qualidade, tá? A Luiz deve estar atrapalhando vocês aí, né? De excelente qualidade, que de forma humorada ele passa algumas coisas. Mas faz um salve para ele mesmo, ele nem se lembrando mais de mim. Mas vamos lá. Então 6 países foram convidados e as pessoas não pegam as nuances das situações. Fechou-se o eixo da Eurásia América, porque você tem um país que é um continente, a Rússia, pertence tanto à Europa quanto à Ásia. A Rússia é um continente dentro de 2 continentes. Na Ásia você tem 2 potências nucleares gigantescas, China e Índia, que são inimigas, já tiveram guerras, inclusive a Rússia também é inimiga da China, mas estão se aproximando. Ao mesmo tempo, a maior potência da América Latina, que é o Brasil, até mesmo o próprio Estados Unidos, quando tentou fazer o ALCA, o Acordo de Livre Comércio das Américas, isso na época do Clinton com o FHC, que o FHC não aceitou, o Brasil seria membro especial do ALCA, porque os americanos queriam uma abertura para todos os seus produtos, mas não queriam a contraparte para os produtos brasileiros. Depois Lula também se negou a isso. Temos a África do Sul, que entrou no grupo, que foi, entre aspas, esse acordo multilateral foi criado em 2009. E aí em 2011 entra a África do Sul, que é um soft power. O que é um país soft power, segundo o pessoal aí dentro da África? É um país que tem facilidade, né, o poder leve, o poder tranquilo, de convencer através de articulações políticas, ideológicas, sem o uso de força muito grande. E a África do Sul estava no contexto, né? Depois do fim do apartheid, ela era protagonista mundial, já falamos sobre isso. Mas aí o grupo precisa crescer. Tanto é que eu já falei que o NBD, o novo Banco de Desenvolvimento, além dos 5 membros, que é a sede em Xangai, e a ex-presidente Dilma hoje é presidente do banco, tem Bangladesh e Emirados Árabes Unidos também como membros, e em perspectiva o Uruguai, que deverá também com o tempo fazer parte do BRICS. Então o BRICS hoje, a maior parte da população mundial já está no BRICS. A economia já superou, com 5 países superou do G7. Então agora com 11 nem se fala. E é uma nova alternativa aos emergentes. E aí, por que foram chamados alguns emergentes? Vamos começar por partes. Começando pelo Oriente Médio, pô. Oriente Médio. O que tem no Oriente Médio ali de abundância? Não é só petróleo. Petróleo também tem. Tem energia solar em abundância. Você tem que ver que os árabes hoje, o pessoal ali está fazendo, né, muita coisa em termos disso. Turismo hoje é um potencial muito grande, a indústria turística. Tecnopolo,
surgindo no Oriente Médio ali. E aí, graças a um alinhavo China-Rússia, 3 países que não se cruzam muito estão no grupo. Irã, que não é árabe, Irã é persa, persa não é árabe, ele é uma teocracia xiita. Emirados Árabes Unidos, que é microscópico, e Arábia Saudita, né, da família Saúde, talvez a maior fortuna do planeta. Se você pegar a família, ultrapassa trilhões de dólares a fortuna dos caras, PIB de países aí, maior que o PIB do Brasil, inclusive. E eu sempre falei que o pessoal está preocupado com a expansão chinesa e esquece da expansão árabe, que estão comprando tudo que é empresa aí, filho. Todas as empresas estão entrando com força. Além do petróleo, você tem que entender o seguinte. Você tem em Bahrein a 5ª frota naval americana, que os americanos falam da 7ª frota, 7 frotas navais, mas são 6, porque a primeira frota não existe. E a 5ª frota controla o Golfo Pérsico, que é a maior rota petrolífera do mundo. Então, filhão, você simplesmente agora tem a Arábia Saudita, Irã, o maior litoral do Golfo Pérsico, e o Irã e Emirados Árabes Unidos controlam o quê? O Estreito de Hormuz. Olha que bacana para a Rússia. A Rússia sempre quis o controle do Estreito de Hormuz. Para a China, para a nova Rota da Seda, é fantástico. Vou controlar o Estreito de Hormuz. E os americanos ficam ali engolfados do Golfo Pérsico, ali em Bahrein, que é próximo lá ao Kuwait, lá ao norte. Afinal de contas, as ingerências deles conseguiram causar mais problemas do que não sei o quê. Isso não é ideológico, isso é só você pegar um bom livro de história para ler. África. O Egito. O general lá, o Sisi, né? O Mohamed Sisi lá, que deu um golpe, né? Porque quando o Hosni Mubarak caiu na Primavera Árabe, que combatia a Irmandade Muçulmana entrou, falou, agora vamos comandar o Egito. E o general Sisi mandou o golpe nos caras e assumiu e está lá. Você vê que democracia não é o forte dos países dos BRICS. E controla simplesmente o canal de Suez. O Egito controla o canal de Suez, que é a saída do Golfo do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo. Tudo bem que os superpetroleiros não conseguem passar pelo canal de Suez e tem que contornar a África. E quem controla o Sul da África? A África do Sul, que também é membro do BRICS. Militarmente, a Rússia está sorrindo de um lado a outro. E a China também, com a sua nova Rota da Seda. E a Etiópia, que é sede da União Africana, da capital de Addis Abeba. A Etiópia tem hoje o 2º país mais populoso da África, com 120 milhões de habitantes, um pouco mais que 120 milhões. Vem tendo um grande crescimento. Ela que já foi cinturão de pobreza na década de 70, hoje ela é um dos países que tem um crescimento muito grande, terra de Henri Selassie. Construiu uma usina hidrelétrica maior da África, a usina hidrelétrica do grande renascimento etíope, que depois causou problemas com o Sudão e com o Egito por causa do controle da água do Nilo Azul, mas que agora, em fazendo parte, fica mais fácil fazer acordos ali, acordos de uso, etc. e tal, tem tudo isso. E por fim, nossos hermanos, Argentina, país que tem um dos melhores solos do mundo, ou um dos celeiros agrícolas mundiais, e um capital humano, capital preparado, capital que eu digo de pessoas com um nível intelectual alto, ali na Argentina. O problema da Argentina é a questão dos populismos, o drama. Eu brinco muito que no Brasil é o samba, então tudo vai naquele sambinha. E na Argentina tudo é dramático, então vem o tango, né? Que Carlos Gardel, inclusive, é uruguaio, mas tem Piazzolla e vai por aí, vai. Mas a Argentina, aí você pode falar para mim, mas o futuro presidente da Argentina não vai tirar do Mercosul. Amiguinho, futuro presidente do quê? Nem tem eleição ainda, o cara vai se candidatar. Se nós estamos vivendo num mundo global em que nós temos que tentar fortalecer laços, você pode crer que esse discurso dele é o pior de todos. É o pior de todos. Por quê? Porque senão você vai ficar sozinho. A Argentina não pode ficar sozinha na América do Sul. Consequentemente, fortalece o Mercosul. Consequentemente, fortalece o Cone Sul. E os americanos e europeus vão ter que começar a pensar em negociar melhor com esses países. Aliás,
Os Estados Unidos, e aí sem ideologia nenhuma, que os americanos têm coisas admiráveis. Se você chegar para mim e dizer, não, os americanos, pelo amor de Deus, cara, para de ser tão ideológico e tão hebetado. Os americanos têm coisas aí, algumas intervenções deles, realmente, se não fossem feitas em determinados momentos, teria sido pior. Posso avisar o da Bósnia, que tinha campo de concentração, quando houve, nós temos 4 vídeos sobre o massacre da Bósnia. Agora, as ingerências em excesso que os americanos fizeram em vários países e depois deixavam achando que estava bem, mesmo no Brasil, com a Operação Brother Sun, Operação Condor e outras operações que foram feitas aqui, então eles compraram o próprio, se enterraram numa situação aí que agora precisam retomar o quê? Os laços. Tanto é que vocês estão vendo que o México novamente voltou a ser o maior parceiro dos Estados Unidos. Mas a China tem interesse no México. Então essa é o novo jogo tabuleiro de xadrez aí que tem. Cuidado quando você acha que um país é mau e outro é ruim. A guerra da Ucrânia é lamentável, quem morre é a população. Mas nós temos entrevistas em podcast que ninguém vai ver, claro que vai ver um professor do interior da área 017, onde nós explicamos a origem dessas guerras, de acordos que não foram cumpridos pelos Estados Unidos e a União Europeia, acordos de fio de bigode, que foram feitos com a Rússia na época do Boris Yeltsin. E aí o presidente chega, o Zelensky faz aquele auê todo e leva o país a uma derrocada. Aí a imprensa ocidental coloca Putin como mal, não existem maus e bons na guerra. Perguntem para o pessoal do Oriente Médio se eles acham bonzinhos os filmes que os americanos fazem da guerra do Vietnã, da guerra do Iraque, das guerras que aconteceram de invasão americana. Então, filho, não existe bom e mal. Os democratas são bons. Bom do quê? Os caras, né, dizem que são favoráveis contra a pena de morte, mas são favoráveis ao aborto. Dizem que são contra a guerra, mas são os que... Então, o Joe Biden está batendo todos os recordes de gasto militar. Então, são contrassensos. A Europa, com todo o cabedal cultural, uma vez o ex-presidente daqui, que muita gente não gosta, e eu estou lixando para a questão de política partidária, ele falou uma coisa que ninguém deu valor. Quando ele perguntou lá para o Macron, falou: vocês têm colônia na América do Sul, pô. A maior fronteira da França é com o Brasil, que é a Guiana Francesa, um departamento do ultramarino, e que todo mundo passa pano, porque é o Macron. E onde estão as grandes reservas da Europa? Aliás, a Alemanha fala tanto de energia limpa e tome termoelétrica, que aliás termoelétrica é que vai produzir energia para carros elétricos. A hipocrisia continua. Mas é isso aí. Então o BRICS está aí, ele é uma realidade. Se vai, eu provavelmente não verei o desenvolver desses grandes mercados. Vocês verão. Aí talvez um dia, daqui a 20 anos, pode ter dado certo ou não. Mas a tendência vai ser essa. E nada de guerra mundial, de terceira guerra mundial, essa baboseira que vão soltar bomba atômica, Pelo amor de Deus, cara, acorda, sai do multiverso. Ninguém quer guerra, nem as organizações criminosas querem guerra, filhão. O pessoal tá querendo din-din, poder, todo mundo ganhando, tá ligado? Cola conosco, tamo junto. Prometo que vai ser o último vídeo que eu vou mandar hoje para vocês não ficarem chateados comigo, para não atrapalhar o domingo de vocês. Tamo junto já, Elvis. Então vocês veem que a Rússia, que todo mundo achava também em outros mitos, né, que na União Soviética tinha acabado, eu falei, cuidado, a Rússia é um país que tem história. E tá aí conquistando tudo aquilo que queria, em termos militares, com alianças fortíssimas. Só estou colocando isso aqui para vocês verem. Cuidado com a imprensa que diz que todo mundo sabe as coisas. Ninguém sabe absolutamente nada. Inclusive esse que vos fala. É nóis, Queiroz.